A jornada para ter um filho, às vezes, pode ter um obstáculo que ninguém espera: a infertilidade. Mas como é que os médicos investigam esse verdadeiro quebra-cabeça? Hoje, a gente vai seguir o passo a passo, o protocolo que os especialistas aqui no Brasil usam para encontrar as respostas. E tudo, absolutamente tudo, começa com aquela pergunta que fica na cabeça de muitos casais: será que a gente tem algum problema? Vamos entender qual é o limite que a medicina coloca entre uma espera que é normal e a hora de começar a investigar para valer. E olha, essa não é uma dúvida rara, viu? A infertilidade é uma condição que atinge de 15 a 20% dos casais. Isso só mostra o quanto esse assunto é comum e, claro, muito importante. Ok, para começar essa investigação, a gente precisa falar a mesma língua dos médicos. Então, o primeiro passo é entender direitinho o que a palavra infertilidade realmente significa dentro de um consultório. A definição clínica é bem direta e se baseia num fator principal: o tempo. É considerada infertilidade quando não acontece a gravidez depois de 1 ano de tentativas, com relações regulares e sem usar nenhum tipo de contraceptivo. É esse calendário, esse marco de 1 ano, que funciona como sinal verde para a investigação começar. E aqui tem um detalhe que é bem interessante. Fecundabilidade e fecundidade parecem a mesma coisa, né? Mas não são. Pensa assim: a fecundabilidade, que é de uns 20%, é a chance de engravidar naquele mês. Já a fecundidade, que fica em torno de 15%, é a chance não só de engravidar, mas de levar a gestação até o fim e ter um bebê nos braços. Uma coisa é a chance de começar o jogo, a outra é a de ganhar. E de onde vêm as causas? Bom, esse gráfico aqui mostra uma coisa fundamental. A gente vê que os fatores femininos e masculinos têm um peso bem parecido, 35% e 30%. Mas olha só que importante: em 20% dos casos, a causa está nos dois parceiros, e em 15% a causa nem é identificada. O ponto principal aqui é: infertilidade é uma questão do casal. Agora que a gente já sabe o que está procurando e que a investigação é sobre o casal, vamos ver como os detetives da medicina começam a juntar as primeiras pistas. E esse é o ponto de partida de tudo. A regra número 1 do protocolo é essa: a investigação é conjunta. O foco está sempre no casal como uma unidade, nunca em uma pessoa de forma isolada. Essa investigação toda começa com uma conversa bem detalhada, o que os médicos chamam de anamnese. Cada resposta é uma pecinha do quebra-cabeça. Por exemplo, a idade. Ela impacta direto na reserva e na qualidade dos óvulos. Cirurgias antigas na região pélvica podem ser um sinal de aderências. E até a frequência das relações sexuais é uma informação super importante. Mas quando exatamente começar essa busca? Esse cronograma dá um guia bem claro. Para mulheres com mais de 35 anos, o tempo de espera é menor. A recomendação é começar depois de 6 meses de tentativas. Para as mais novas, o marco é aquele de 1 ano. E claro, se já existe algum fator de risco conhecido, a investigação pode começar na hora. Com essa base toda estabelecida, a investigação fica mais profunda. Vamos começar olhando os 3 pilares principais da fertilidade da mulher: os ovários, as tubas e o útero. O primeiro ponto a ser checado é como se fosse o motor do ciclo, o ovário. A grande pergunta aqui é bem simples: a ovulação está acontecendo todo mês e do jeito que deveria? E para avaliar isso, os médicos têm várias ferramentas. Exames de sangue medem hormônios que funcionam como um medidor de combustível da reserva de óvulos. Um ultrassom conta quantos folículos, que são as casinhas dos óvulos, estão prontos para aquele mês. E por fim, um exame de progesterona lá no final do ciclo vem para confirmar se a ovulação de fato aconteceu. É a prova final. Certo, o óvulo foi liberado. E agora? Ele precisa de um caminho livre para encontrar o espermatozoide. Por isso, o próximo foco da investigação são as tubas uterinas. A pergunta é direta: essa estrada está aberta? A checagem desse caminho geralmente tem 2 etapas. O primeiro passo é a esterossalpingografia, que é um tipo de raio-x com contraste que pinta o interior das tubas para a gente ver se elas estão abertas. Se o resultado não for muito claro ou se tiver outras suspeitas, o passo seguinte pode ser a videolaparoscopia, que é uma pequena cirurgia que deixa o médico olhar diretamente para os órgãos. É um método definitivo de avaliação. E chegamos ao destino final, o útero. Ele é o berço onde o embrião precisa se implantar e crescer. A investigação aqui quer ter certeza de que esse ambiente está perfeito, sabe, bem receptivo. Para avaliar o útero, existem diferentes lentes. A ultrassonografia transvaginal é a primeira olhada.
Exames como a esterosonografia e a esteroscopia permitem olhar dentro da cavidade uterina com muito mais detalhe. É quase como uma endoscopia. E para casos mais complexos, a ressonância magnética pode dar a imagem mais completa de todas. Com a parte feminina da investigação bem encaminhada, a análise agora vira para uma parte que é igualmente crucial, o fator masculino. A base da investigação masculina é o espermograma. Esse exame olha 4 coisas principais. Primeiro, o volume total de sêmen. Depois, a concentração, ou seja, quantos espermatozoides tem por mililitro. Em seguida, a motilidade, que é para ver quantos deles vão bons nadadores. E, por fim, a morfologia, que avalia quantos têm o formato ideal para fecundação. Esses são os números mínimos de referência da OMS. E aqui tem um ponto super importante. O único resultado alterado não significa um diagnóstico fechado. Como a produção de espermatozoides pode variar bastante, o protocolo recomenda que, se o resultado não for o ideal, um novo teste seja feito, de preferência em 3 meses, para confirmar o resultado. Com todas as investigações feitas tanto do lado feminino quanto do masculino, chegou a hora de juntar todas as peças e ver qual é a imagem que esse quebra-cabeça da fertilidade revela pra gente. E uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça, sem dúvida, é o tempo. O protocolo reforça um fato biológico que é crucial. A fertilidade diminui à medida que uma mulher se aproxima dos 40 anos de idade. Isso só mostra a importância da idade, especialmente a da mulher, em toda essa investigação. E essa frase resume perfeitamente tudo o que a gente viu. A avaliação diagnóstica completa precisa, obrigatoriamente, olhar para a função dos ovários, para a estrutura e para o caminho livre no sistema reprodutivo feminino e para a análise do sêmen. São os 3 pilares da investigação. Não dá para pular nenhum deles. E assim, com as peças todas na mesa, a investigação inicial chega ao fim. Ela não dá todas as soluções, mas ela fornece um diagnóstico, um ponto de partida. E isso abre a porta para a pergunta mais importante de todas, que a gente deixa aqui para reflexão. E qual é o próximo passo a partir daqui?